Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o podcast Desbravando a Indústria 4.0, projeto este desenvolvido pelo NEAI, Núcleo de Estudos Aplicados em Indústria 4.0. Seja bem-vindo ao podcast Desbravando a Indústria 4.0. Sou o David Fernandes. Eu sou o William Klug. No campo da indústria 4.0, a inteligência artificial permite que os robôs aprendam com as atividades realizadas e, dessa maneira, aprimore as suas habilidades. Isso é incrível e valioso. Essa característica pode tornar as fábricas mais autônomas e produtivas. A inteligência artificial chegou para revolucionar o mundo da tecnologia. Trata-se de programas e dispositivos desenvolvidos para simular habilidades próprias dos seres humanos, como o raciocínio e a percepção, e utilizá-los para auxiliar na tomada de decisões. Com o intuito de desbravar um pouco sobre a temática inteligência artificial, convidamos o professor Ricardo. Tudo bem, professor? Olá, tudo bom, pessoal? Ricardo Massumura Araújo, formado em Engenharia de Computação pela Universidade Federal de Rio Grande, é mestre e doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ricardo é professor associado ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UFPEL. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, William. Obrigado, David. Prazer estar aqui. Para dar início à conversa, explique um pouquinho para nós, professor, para quem é leigo neste assunto, como a inteligência artificial está presente no cotidiano das pessoas. Bem, de uns anos para cá, a inteligência artificial se tornou ubíqua, né? Muitas das coisas que a gente não conseguia fazer, hoje a inteligência artificial consegue, e isso permitiu que a gente criasse uma grande quantidade de produtos, a comunidade, né? Criasse uma grande quantidade de produtos, e ela está presente praticamente em todos os lugares, né? Então, agora mesmo nós estamos gravando esse podcast, muito provavelmente tem sistemas de processamento de áudio que tentam retirar ruídos via cachorros, crianças, bateções. Tem algoritmos que removem esses ruídos, reconhecem e removem esses ruídos e permite um áudio mais puro, isolando a voz. Se a gente tivesse, nesse momento nós não estamos com vídeo, mas em qualquer Google Meet, Zoom da vida, aquela ferramenta de borrar o fundo, ou substituir o fundo por alguma outra coisa, também é baseado em algoritmos de inteligência artificial, pelo menos em alguns dos softwares, certamente no Google Meet é. Mas também está presente nos nossos celulares. Nossos celulares hoje estão lotados de inteligência artificial, começando pelos assistentes virtuais, né? Siri, Alexa e Google Assistants da vida. Mas não só isso, nossas câmeras hoje têm reconhecimento facial, reconhecimento de objetos, então isso permite que a gente tire foto de pessoas e objetos e consiga procurar por essas pessoas e objetos digitando o nome da pessoa, a gente consegue encontrar fotos dessa pessoa. O Facebook utiliza isso amplamente, naturalmente, né? E se a gente agora termina o dia do nosso trabalho, a gente senta na frente da televisão, vai ver Netflix, a primeira coisa que a gente vê são as recomendações do Netflix. E essas recomendações são providas também por uma inteligência artificial, sistemas de recomendação. Então, a inteligência artificial está praticamente em todo lugar no nosso dia a dia, e isso é verdade de uns bons 20 anos para cá. É difícil de encontrar agora, é difícil de passar um dia sem ter contato com a inteligência artificial em algum momento dos nossos dias. Sim. E comentando também um pouquinho sobre isso, quais os pontos que o senhor acha que estão relacionados à infraestrutura da indústria que devem ser considerados para utilizar a inteligência artificial? Bom, naturalmente, o substrato básico da inteligência artificial são os sistemas computacionais, né? São computadores, hardware de computadores. Então, no nível muito fundamental, a infraestrutura necessária é que nós tenhamos capacidade de computação. Isso envolve desde computadores convencionais, dispositivos móveis inclusos, até hardwares especializados para executar algoritmos de inteligência artificial. Hoje é muito comum, por exemplo, utilizar as GPUs, né, as placas gráficas que originalmente foram criadas para processamento de jogos de 3 dimensões e foram cooptados para processamento de redes neurais, principalmente. Mas, claro, isso é o substrato básico. A inteligência artificial, no nível mais fundamental, ela necessita de dados. Então, a infraestrutura necessária é uma infraestrutura capaz de captar, organizar e disponibilizar dados para esses algoritmos de inteligência artificial operarem de forma adequada. O motivo é que hoje a inteligência artificial ela é dominada tanto academicamente como economicamente por uma área chamada aprendizado de máquina.
né, que é, pela sua própria definição, muito baseado em dados. Então eu diria que a infraestrutura necessária no nível mais fundamental é uma infraestrutura de dados que permita capturar, organizar e disponibilizar esses dados para os algoritmos. Ok. E ligando também essa parte da inteligência artificial presente dentro das indústrias, qual seria a importância da inteligência artificial para a cibersegurança dentro das indústrias? Bom, essa pergunta já é mais difícil. Uma das aplicações da inteligência artificial é a cibersegurança, né? E ela envolve diversos níveis possíveis. Tem um nível talvez mais básico, a gente manda falar de básico, né? Mas em algum nível nós temos os tipos de segurança, por exemplo, de detecções de intrusões em redes de computadores, onde efetivamente a gente fica analisando o comportamento de tráfego e tentando determinar se é um tráfego real ou não. Isso é variações em cima, por exemplo, de detecção de fraude, que nem cartão de crédito. Quando a gente faz uma compra no cartão de crédito, tem um algoritmo que rotula aquela movimentação como fraudulenta ou não. Se for detectada como fraudulenta, ela barra ou pede uma autorização para o proprietário do cartão de crédito. Então, tem vários algoritmos que operam nesse sentido. Mas a gente pode subir até o nível maior, onde nós temos câmeras com reconhecimentos faciais que controlam acesso a determinados locais. Por exemplo, uma sala de computadores, uma sala de servidores, cujo acesso é restrito. Então, a gente pode ter vários níveis de segurança que passam por reconhecimento facial, reconhecimento de íris, reconhecimento de digitais e afins, né? Então, por exemplo, isso a gente usa diariamente nos nossos celulares hoje. Bom, os iPhones, principalmente, eles todos são baseados em garantir a segurança com reconhecimento facial, né? Então, a gente tem aqueles sistemas de câmera convencional, RGB e infravermelho nos iPhones, que reconhece o rosto do usuário e só permite o acesso aos dados do celular com reconhecimento facial, né? Então, veja, uma tecnologia que era super ficção científica há alguns anos atrás e que hoje está embutido num celular absolutamente comercial. E isso é extremamente interessante do ponto de vista da inteligência artificial. Então, do ponto de vista da segurança, a inteligência artificial tem uma quantidade de aplicações gigantescas, né? E principalmente vem dessa questão de ou autorizações de acesso, detecções de anomalias e restrição de permissões, né? Tem inúmeras quantidades de aplicações nessa área também. É bem interessante essa parte da tecnologia dos celulares, deles terem essa forma de bloquear o acesso das outras pessoas através desses meios de identificação que o próprio proprietário deve ter. É uma evolução da digital, né? Onde se chegou à conclusão que a digital não era tão conveniente e que simplesmente apontar o celular para a cara era mais eficiente. Não sei se vocês sabem, né? Mas esses iPhones, eles são extremamente sofisticados. Eles têm 2 sistemas de identificação dentro deles, baseados em redes neurais. Um deles reconhece o rosto, ou seja, reconhece quem é a pessoa que está aí na frente. O segundo é exclusivamente para detectar se aquele rosto é verdadeiro. Se não é uma foto, se não é uma máscara. Porque, do contrário, se vocês não... Sem esse passo adicional, esses tipos de verificação são facilmente burláveis, botando uma foto ou botando uma máscara. Foto não funciona no iPhone porque ele detecta a profundidade automaticamente, mas uma máscara permitiria o acesso. Então ele tem uma etapa adicional que eu acho interessantíssimo, que é detectar se é realmente uma pessoa real que está ali na frente. Sim, uma tecnologia fascinante seria de não deixar, vamos dizer, em aberto, algo que poderia, né, pelo simples fato de talvez pôr uma máscara ou pôr uma imagem da pessoa que é o dono do celular, de tentar usar para desbloquear. Muito interessante essa evolução. A inteligência artificial, como os outros pilares da tecnologia, influenciam a maneira de trabalhar e também impactam de alguma forma nos empregos das pessoas. Quais os novos cargos necessários que o senhor acha que as pessoas que vão surgir com o tempo, né? O tempo esse que está mais próximo do que nunca e na atualidade mesmo, que devem surgir com esse uso aprofundado da inteligência artificial? É uma pergunta interessante, né? Porque a pergunta que o pessoal gosta de fazer é quais são as profissões que vão sumir? E você está perguntando o contrário, né? Quais são as profissões que vão surgir? E eu acho que é uma pergunta mais difícil de responder do que a primeira. Como se a gente traçar de volta a Revolução Industrial, existir esse medo de que as profissões
a gente não teria mais emprego, porque as máquinas iam dominar os empregos, e não se concretizou uma quantidade de emprego. A gente tem muito mais emprego hoje do que tinha na época da Revolução Industrial. Então, se projetando a mesma coisa, a gente pode imaginar realmente que a gente vai ter empregos novos, coisas novas que a gente pode fazer, né? Mas é difícil de prever. Algumas coisas começam a surgir, por exemplo, parece bastante claro que a gente vai ter que ter especialistas em verificação de parâmetros éticos da inteligência artificial. Então, hoje é uma discussão muito grande que esses algoritmos têm o potencial de reproduzir preconceitos embutidos nos dados e perpetuar comportamentos que a gente gostaria de coibir. E é difícil detectar essas coisas. Então, hoje está começando a surgir especialidades, pessoas específicas que trabalham, estudam essa área, que se preocupam precisamente em avaliar os modelos existentes, esses modelos algoritmos de inteligência artificial, e tentar, ainda que não tenha garantias, mas tentar minimizar esses tipos de vieses embutidos dentro dele, né? Basicamente, é quase uma certificação desses algoritmos, né? Esse algoritmo, de fato, não contém vieses, ele não é xenofóbico, ele não é racista, ele não é sexista, dentro de que se pode avaliar, pelo menos, né? Então, essa é uma profissão que a gente consegue vislumbrar que no curto prazo não só vai ser absolutamente necessário, como vai ser absolutamente fiável. Pessoas vão poder rever disso, efetivamente, devido à quantidade de algoritmos que existem baseados em inteligência artificial sendo produzidos e colocados em funcionamento. Além disso, a gente pode retornar lá para aquele filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Onde o pai do Charlie perde o emprego porque é automatizado o processo e, eventualmente, ele encontra um emprego consertando as máquinas que fazem os chocolates. Então, é bastante natural que a gente vá ter uma grande demanda por pessoas que consigam, por exemplo, já existe essa demanda, naturalmente, mas que vai ter uma expansão significativa de pessoas especializadas em inteligência artificial para construir sistemas, que pensar em cima desses sistemas. E conforme a gente vai avançando, a tendência é que exista uma especialização maior, né? Então, não vai ter pessoas especializadas em sub-áreas da inteligência artificial específicas para certas coisas. Já tem algum nível hoje, apesar do pessoal ser mais generalista ainda, né? Então, mas já contra listagem de empregos para pessoas que trabalham com visão computacional, especificamente, né? Uma área da inteligência artificial que se preocupa somente com imagens e vídeos, ou para lidar com texto exclusivamente. Então, pessoas que lidam com inteligência artificial voltado exclusivamente para texto. Então, já são especialidades que vão surgindo devido à grande complexidade da inteligência artificial atualmente, a quantidade de áreas, sub-áreas e aplicações. Começa a ficar difícil de uma única pessoa dominar todas essas tecnologias correlatas. Mas fora isso, eu não me arrisco muito a fazer predições de que tipos de profissões, cargos, empregos novos vão surgir devido à inteligência artificial, ainda que eu seja absolutamente garantido de que vai surgir. Vai surgir coisas que a gente não consegue imaginar ainda. Sim, seria meio que imprevisível falar sobre determinadas coisas, né? Determinadas coisas que podem surgir com esse passar dos tempos. Porque você sabe, né? Isso é a definição da inovação, né? Se a gente consegue prever a inovação, não é inovação, é só uma evolução. A inovação é imprevisível, e os impactos dela e o que ela acarreta são imprevisíveis pela própria natureza da inovação. Aproveitando, diante da situação que estamos vivendo, que é a pandemia do Covid-19, o senhor acha que a pandemia afetou o desenvolvimento de alguma forma da inteligência artificial? Bom, é difícil não dizer que não afetou, difícil é apontar onde os efeitos ocorreram, né? A gente tem os dois lados, tem uma parte que foi uma desaceleração devido, as pessoas estarem em casas e sobrecarregadas com trabalho causa uma queda que eu não sei nem se dá para medir ou se é mensurável, se de fato aconteceu, mas é uma hipótese que tem ocorrido, especialmente em 2020, de uma queda na produção científica e tecnológica, né? Enquanto as pessoas estavam se adaptando ao trabalho remoto e afins. Mas, por outro lado, teve uma aceleração devido a demandas exatamente desse trabalho remoto, desses novos meios de trabalhos, né? Começando pelo Zoom, Google Meet da vida, que utilizam uma quantidade enorme de inteligência artificial, que tiveram que avançar significativamente devido à demanda enorme que surgiu por esse tipo de tecnologias. Mas, em geral, o domínio, acho que demanda por tecnologia aumentou no final das contas, né? As pessoas estavam mais em casa, assistindo mais Netflix tem que se tornar melhor, então precisa melhores algoritmos. Então, teve mudanças que eu consigo imaginar que levaram a uma aceleração de certas tecnologias ligadas à inteligência artificial.
mas eu não saberia como medir isso, na verdade. Sim, até porque é aquela história, trouxe benefícios para a inteligência artificial, como também prejudicou de alguma forma, né? Isso, acho que a pandemia, isso é característica da pandemia, né? Ela trouxe por pior que ela seja, ela trouxe alguns benefícios, acelerou diversas coisas, mas eu acho que a gente não está nem próximo de conseguir medir esse tipo de coisa e observar. A gente ainda não acabou a pandemia, nós ainda estamos no meio dela. Então, acho que a gente só vai conseguir observar isso quando sair, conseguir olhar para trás e ver, tá, é isso que aconteceu. Agora, professor, a gente vai abrir um espaço para o senhor comentar um pouquinho sobre os trabalhos que o senhor vem desenvolvendo dentro do Hub. Legal. Sim, vamos falar do Hub, eu acho que é o mais relevante aqui para nossa conversa. Ele é um projeto maior, tá? O meu grupo de pesquisa se chama Grupo de Pesquisa em Ciência de Dados, DataLab, mas o Hub de Inovação e Inteligência Artificial, que eu ajudei a fundar e hoje eu sou o coordenador, ele é um projeto maior que visa democratizar a inteligência artificial na região. E por que é isso? Se a gente for ver estudos dessas empresas de consultoria como McKinsey, PricewaterhouseCoopers, lá em 2019, elas já estavam mostrando que o impacto econômico da inteligência artificial vai ser enorme. Eles colocam em 15 trilhões de dólares até 2030 o crescimento do PIB mundial. Tá? E isso é uma taxa de crescimento que supera, por exemplo, a introdução do motor vapor na economia. Então, é muito expressivo os ganhos econômicos que estão surgindo com a inteligência artificial. E esses estudos, porém, mostram também que é profundamente desigual, querendo dizer que países que já estão investindo em inteligência artificial vão colher a maior parte dos frutos e oferir a maior parte dos ganhos econômicos. E países como China, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. O Canadá foi o primeiro país a ter um plano nacional de inteligência artificial. Então, um plano de investimentos para acelerar o uso de inteligência artificial no país. China, Estados Unidos, todos eles seguiram com planos semelhantes. O Brasil, ano passado, ou foi no início desse ano, já não me lembro mais, começou a delinear plano também, mas a gente está bastante atrás desses outros países. Mas é mais profundo do que isso. A desigualdade não é somente nos países, dentro de um mesmo país, ela é desigual, inclusive, em empresas. Então, empresas que já se deram conta que precisam da inteligência artificial e já estão investindo para dominar essa tecnologia, elas vão ter um ganho econômico lá na frente, às custas das empresas que não estão olhando para isso. De fato, as empresas que optarem por ignorar a inteligência artificial até 2030, elas vão perder clientes para aquelas que já estão investindo nisso. Porque essas empresas que investem em inteligência artificial vão ter processos mais eficientes, vão ter melhores produtos e, naturalmente, vão ter uma fatia maior do mercado. Então, quando a gente observou esse tipo de projeções em 2019, né, a gente tem que fazer alguma coisa. Se a gente ficar parado, se a gente deixar, quando a gente olha para a nossa região, principalmente, o nível de maturidade intelectual é muito baixo. Nível de maturidade quer dizer assim, entender o que é inteligência artificial, entender a importância da inteligência artificial e estar contemplando o uso da inteligência artificial nos seus produtos e processos. É baixíssimo o nível de maturidade na nossa região, no nosso estado, eu diria, ainda aqui naturalmente próximo a Porto Alegre, isso começa a melhorar substancialmente. Mas o país como um todo tem uma baixa maturidade. E a gente criou então um Hub para tentar mitigar um pouco isso, né? Então é um projeto que visa levar capacitação, levar consultorias, levar pesquisa, desenvolvimento e inovação para empresas e para a sociedade como um todo. Então a gente vem atuando junto com empresas para fazer elas entenderem o que é inteligência artificial, que é o primeiro passo, e dar os primeiros passos para a utilização da inteligência artificial no curto, médio e longo prazo. A gente vem trabalhando também para a formação de mão de obra, então é um grande problema, não adianta essas empresas quererem utilizar a inteligência artificial se elas não conseguirem contratar gente especializada nisso, e é um grande problema. Hoje, o mercado é extremamente restrito de pessoas que conhecem a tecnologia e sabem aplicar ela. Então a gente está trabalhando para a formação de estudantes capazes de, eventualmente, entrar nessas empresas e cumprir a revolução da inteligência artificial dentro delas. Mas não só isso, também fundar novas empresas, né? As empresas que a gente chama de AI First, primeiro inteligência artificial. São empresas que precisam de inteligência artificial para funcionar, né? E é interessante separar isso, né? Tu pode utilizar a inteligência artificial para ganhos marginais, onde tu melhora um processo que já existe, e tu pode usar a inteligência artificial para fazer uma coisa completamente nova.
Então a gente mira nas duas coisas. A gente precisa garantir que a gente aumenta a produtividade das coisas que já existem, mas a gente precisa, no futuro, pensar em coisas que são completamente novas, baseadas em inteligência artificial. Então a gente tem trabalhado na capacitação, a gente tem trabalhado nessa parte de orientação e consultoria com as empresas. A gente tem várias ações que servem para difusão na sociedade, que é para ampliar o discurso público, a discussão pública em torno da inteligência artificial, e a gente acha que isso é extremamente importante já hoje, e no futuro vai ser essencial. Pensem próximas eleições municipais ou estaduais, pode ter uma discussão sobre, vamos pensar municipal, uma discussão sobre a utilização de reconhecimento facial, utilizando as câmeras públicas, né, para, sei lá, identificar criminosos procurados pela polícia, coisas do gênero. Parece uma excelente ideia, mas a gente não está pronto para discutir, porque esses algoritmos são baseados em inteligência artificial e eles têm problemas conhecidos. Só que a sociedade não está pronta para fazer essa discussão ainda, né? Ela não entende o que é inteligência artificial, quanto mais conseguir ter uma discussão razoável sobre vantagens e desvantagens de aplicar esses algoritmos em uma escala massiva. Então, uma grande missão nossa é tentar aumentar esse tipo de reconhecimento da sociedade em relação às tecnologias de inteligência artificial. Então, o Hub é isso. O Hub é um conjunto de ações, ultimamente, que visa ampliar o uso, o reconhecimento e a maturidade da aplicação da inteligência artificial na nossa região, no nosso estado, no nosso país. Ele é composto hoje por professores da UFPEL, do IFSU e da FURG, e diversos alunos da UFPEL que trabalham nele também. E é isso. A inteligência artificial veio para ficar. Ainda que a gente reconheça que existe um hype grande em torno da tecnologia e que não é praticamente impossível entregar tudo que está sendo prometido. Por exemplo, o carro autodirigível está sempre 5 anos à nossa frente, já há vários anos, e não parece que vai se concretizar tão cedo. Ainda que seja inevitável que o hype seja alto, ainda também é verdade de que ela não vai sumir. Ela já demonstra o valor dela, ela já é ubíqua, a gente utiliza ela no nosso dia a dia, e aumentar o nosso conhecimento sobre isso vai ser absolutamente essencial. Se não no nível tecnológico de entender e conseguir construir esses sistemas, é essencial que todos tenham um mínimo conhecimento sobre o que é e o que não é inteligência artificial. Enquanto a sociedade pensar em inteligência artificial associando a filmes como Matrix, Vingadores e Exterminador do Futuro, a gente não consegue avançar na discussão da inteligência artificial. A inteligência artificial não é isso, né? E é muito menos do que isso. Então, de uma certa maneira, é muito menos do que isso, de outras maneiras, talvez seja muito mais do que isso, talvez seja mais transformadora em termos de benefícios do que a Skynet. Mas a gente precisa entender. Então, é absolutamente fundamental que a gente procure entender um pouco o que é inteligência artificial no nível mais básico, para a gente ter uma discussão pública sobre isso. O Hub está à disposição de todos que desejam procurar esse tipo de conhecimento. A gente oferece cursos e workshops de forma regular para a comunidade, e vocês podem acessar, podem ver detalhes e os próximos eventos no nosso site, ia.ufpel.edu.br. Obrigado, William, obrigado, David, pelo tempo para conversar com vocês. Agradecemos, professor, por o senhor ter disponibilizado um tempo para poder gravar com nós.